O marido empurrou a esposa na frente de toda a família, no aniversário da sogra. Mas a filha dela, de 9 anos, pegou o celular e fez algo que ninguém acreditou. E o que aconteceu depois deixou todos em choque. Luciana olhou para o próprio reflexo no vidro da janela do ônibus, mas não se reconheceu de imediato. A mulher que a encarava de volta parecia carregar um cansaço que ia além dos ossos, uma exaustão que se instalara na alma. Ao seu lado, encolhida no assento, Laís dormia um sono pesado, a cabeça pequena repousando em seu colo. A menina, com seus 6 anos de idade, era a única razão pela qual Luciana ainda encontrava forças para respirar fundo e não desabar ali mesmo, em meio ao cheiro de borracha e ao balanço monótono do veículo, que as levava para longe de tudo o que um dia chamaram de lar. O casamento com Rodrigo havia se desfeito como areia entre os dedos. Não houve uma grande briga, um clímax dramático, apenas um lento e doloroso esgotamento. A distância imposta pelo trabalho dele, que viajava constantemente, e as contas que se acumulavam como uma maré alta e implacável, foram minando o amor, deixando para trás apenas um ressentimento silencioso e a constatação de que não eram mais os mesmos jovens que haviam prometido ficar juntos para sempre. A decisão de se separar foi mútua, mas o peso da execução recaiu sobre os ombros de Luciana. Rodrigo, prático e já emocionalmente distante, ajudou com o aluguel do primeiro mês de um pequeno apartamento em outra cidade, mais perto da mãe dela, e prometeu enviar a pensão de Laís religiosamente. E ele cumpriu. Mas o dinheiro, embora essencial, não preenchia o vazio das noites ou a solidão das manhãs. Luciana, que havia trancado a matrícula da faculdade de pedagogia assim que Laís nasceu, viu-se aos 25 anos com o futuro em suspenso. Sua vida girava em torno da filha. Preparar o lanche para a escola, ajudar com o dever de casa, ler histórias antes de dormir. Cada escolha, cada sacrifício era feito com Laís em mente. O amor pela filha era a sua bússola, o seu norte, mas também a sua âncora, prendendo-a a uma rotina que a impedia de sonhar para si mesma. Os anos seguintes foram uma sucessão de dias iguais. Luciana arranjou empregos temporários, como vendedora em lojas de shopping durante o Natal ou como recepcionista em um consultório médico, mas nada que oferecesse estabilidade ou a fizesse sentir-se realizada. Ela era jovem, e sua beleza, embora um pouco ofuscada pelo cansaço, ainda chamava a atenção. Amigas bem-intencionadas tentavam arranjar encontros, mas a ideia de começar de novo parecia exaustiva. Como explicar a um pretendente que seu coração já tinha dona, uma pequena de cabelos cacheados e sorriso fácil? Como encaixar um romance entre a reunião de pais e mestres e as noites mal dormidas por causa de uma febre infantil? Ela havia se resignado à ideia de que o amor romântico era um capítulo encerrado em sua vida. O seu propósito era outro, garantir que Laís tivesse todas as oportunidades que ela não teve. Foi em uma tarde banal de sábado, em um parquinho perto de casa, que o destino pareceu zombar de sua resignação. Laís, sempre destemida, tentava alcançar o topo do escorregador mais alto, mas seus pezinhos escorregavam. Luciana já se levantava do banco para ajudar quando uma voz masculina, calma e divertida disse: "Ei, campeã, precisa de uma mãozinha?" Um homem alto, de sorriso largo e olhos gentis, ergueu Laís sem esforço e a colocou no topo do brinquedo. A gargalhada de Laís ao descer foi a trilha sonora daquele encontro. O homem se apresentou como Marcos. Ele contou que estava ali com o sobrinho e que adorava a energia das crianças. A conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu Luciana. Ele não parecia intimidado pelo fato de ela ser mãe. Pelo contrário, parecia encantado pela dinâmica entre ela e a filha. Marcos era o tipo de homem que parecia ter saído de um catálogo. Bem-sucedido,
trabalhava como gerente em uma empresa de logística, era charmoso, articulado e, o mais importante, demonstrou um interesse genuíno por Laís. Nos encontros que se seguiram, ele nunca chegou de mãos vazias para a menina. Era um livro novo, uma caixa de lápis de cor, o doce que ela mais gostava. Ele a conquistou primeiro, com uma paciência e um carinho que desarmaram completamente Luciana. Ele ouvia as longas histórias de Laís sobre a escola com atenção, ajudava-a a montar quebra-cabeças no chão da sala e até aprendeu os nomes de todas as suas bonecas. Para uma mãe que colocava a felicidade da filha acima de tudo, ver Laís florescer sob a atenção daquele homem foi como ver o sol nascer depois de uma longa noite. Inevitavelmente, o coração de Luciana seguiu o mesmo caminho. Marcos a cortejou à moda antiga. Trazia flores, abria a porta do carro, elogiava sua comida e, acima de tudo, parecia admirar sua dedicação como mãe. Ele a fazia sentir-se vista, valorizada de uma forma que ela não se sentia há anos. Com ele, Luciana voltou a rir de coisas bobas, a sentir o frio na barriga antes de um encontro, a se permitir sonhar com um futuro a dois, ou melhor, a três. Ele falava sobre comprar uma casa maior, com um quintal, sobre viajarem juntos nas férias, sobre construir uma família. Eram promessas doces, sussurradas em noites em que ele a segurava em seus braços, fazendo-a acreditar que o pesadelo da solidão havia finalmente terminado. A paixão que Luciana sentia por Marcos era avassaladora, um sentimento que a pegou de surpresa e a fez questionar como pôde viver tanto tempo sem aquilo. Os meses de namoro foram um turbilhão de emoções intensas. Marcos tinha o dom de fazer cada momento parecer especial. Um simples jantar em casa se transformava em um evento, com velas e sua música favorita tocando baixo. Um passeio no parque no domingo parecia uma cena de filme. Ele era a personificação do príncipe encantado que ela lia nos livros quando era mais nova. Lindo, com um sorriso que parecia aquecer o ambiente, era também um profissional respeitado. Um homem que todos os amigos pareciam admirar e ter como referência. Ele a incluiu em seu círculo social com orgulho, apresentando-a como a mulher incrível que havia roubado seu coração. Luciana, por sua vez, sentia-se flutuar. Não demorou para que Marcos fizesse o pedido que selaria aquele conto de fadas. Não faz mais sentido vivermos separados, Luciana, ele disse numa noite, enquanto olhavam as estrelas da varanda do apartamento dela. Eu quero acordar com você e com a Laís todos os dias. Quero construir uma vida de verdade com vocês. Vamos morar juntos? Os olhos dele brilhavam com uma sinceridade que parecia inquestionável. Para Luciana, que via o quanto Laís o adorava e o quanto seu próprio coração transbordava, a resposta foi um sim, imediato e feliz. A mudança foi rápida, embalada em caixas de papelão e sonhos de um futuro brilhante. O novo apartamento era maior, mais arejado, e Marcos insistiu que Luciana o decorasse como quisesse para que se sentisse verdadeiramente em casa. Os primeiros meses de convivência foram a materialização de tudo o que ela havia sonhado. A rotina a três era leve e cheia de cumplicidade. Marcos chegava do trabalho e a primeira coisa que fazia era procurar por Laís, perguntando sobre seu dia na escola. Ele ajudava Luciana na cozinha, eles jantavam juntos todas as noites, compartilhando os acontecimentos do dia. Nos fins de semana, faziam programas em família, iam ao cinema, visitavam museus ou simplesmente ficavam em casa, jogando jogos de tabuleiro. Marcos era o parceiro perfeito, o pai presente, o homem que a fazia sentir-se a mulher mais amada e segura do mundo. A casa estava sempre cheia de risadas e Luciana se pegava, por diversas vezes, apenas observando a cena, com o coração grato, sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo.
Contudo, com o passar do tempo, como a maré que recua lentamente e revela as pedras escondidas sob a água, a perfeição começou a mostrar suas primeiras fissuras. A mudança foi sutil, quase imperceptível no início. Começou com a impaciência. Um dia, Laís, na empolgação de seus 7 anos, derrubou um pouco de suco na mesa de centro da sala. A reação de Marcos não foi a de antes. Em vez do sorriso compreensivo, seus lábios se comprimiram em uma linha fina. "Laís, mais atenção! Você já não é mais um bebê", ele disse, com uma rispidez que fez a menina se encolher. Luciana interveio, dizendo que acidentes aconteciam. Mas Marcos apenas balançou a cabeça, murmurando sobre a necessidade de mais disciplina. Logo, a impaciência com Laís se tornou mais frequente. Ele se irritava com os brinquedos espalhados pela sala, com o barulho das brincadeiras, com a demora da menina para se arrumar para a escola. O homem que antes pacientemente montava quebra-cabeças no chão, agora suspirava e revirava os olhos, dizendo que tinha coisas mais importantes a fazer. Luciana tentava conversar, explicar que ela era apenas uma criança, mas Marcos a cortava, afirmando que ele só queria o melhor para a educação de Laís e que Luciana era mole demais com ela. Cada pequena crítica era como uma alfinetada, minando a confiança de Luciana em seu próprio papel de mãe. Paralelamente, e o tempo passando, as exigências sobre ela começaram a surgir. A casa, que antes era um lar, passou a ser um cenário que precisava estar impecável para a chegada dele. Se ele encontrasse uma almofada fora do lugar ou um pouco de poeira sobre um móvel, fazia um comentário passivo-agressivo. "Dia cansativo hoje, meu amor. Não teve tempo de dar uma geral?" A cobrança se estendeu à aparência dela. O homem que antes elogiava sua beleza natural, agora fazia sugestões. "Por que você não prende o cabelo? Fica mais elegante. Essa calça de moletom não valoriza você. Quero chegar em casa e ver minha mulher linda e arrumada para mim." A pressão era constante e silenciosa. Ele não gritava, não a ofendia abertamente, mas a envolvia em uma teia de expectativas impossíveis. Luciana se via correndo o dia todo, limpando, cozinhando, cuidando de Laís, e ainda precisava encontrar tempo para se arrumar, passar maquiagem e vestir uma roupa bonita antes de ele chegar, tudo para ser recebida com um aceno de aprovação, ou, na maioria das vezes, com a identificação de uma nova falha. O príncipe encantado estava se revelando um diretor exigente, e ela a atriz principal de uma peça em que o roteiro mudava constantemente, sempre para deixá-la em desvantagem. A paixão avassaladora ainda existia, mas agora vinha acompanhada de uma ansiedade crescente. O lar que deveria ser seu refúgio estava se transformando em um palco de avaliação diária, e Luciana começava a sentir o peso esmagador de um papel que ela nunca quis, mas que agora era obrigada a desempenhar. A ansiedade que antes era uma visita esporádica havia se tornado uma moradora permanente no peito de Luciana. O primeiro aniversário de vida em comum, que deveria ser uma data de celebração, marcou a consolidação de uma nova e assustadora realidade. Já se passara um ano desde que ela levou suas caixas e esperanças para o apartamento de Marcos, e nesse tempo, o homem por quem se apaixonou parecia ter sido substituído por um estranho exigente e controlador. A mudança não foi abrupta, mas uma erosão lenta e constante de sua autonomia, disfarçada sob o manto de um cuidado que sufocava. Certo dia, enquanto folheava distraidamente o jornal, Luciana viu um anúncio para um curso técnico de secretariado executivo. Uma faísca de sua antiga ambição se acendeu. Seria à noite, poucas horas, e o local era perto de casa. Ela imaginou ter algo seu novamente, um objetivo, um pequeno passo para reconstruir a carreira que abandonara. Com o coração um pouco acelerado, ela esperou o momento certo durante o jantar para apresentar a ideia a Marcos.
Ela falou com entusiasmo, explicando como aquilo poderia ser bom para ela, para eles como família no futuro. A reação de Marcos foi um balde de água fria. Ele não levantou a voz. Pelo contrário, seu tom foi calmo, quase paternal, o que era ainda mais desarmador. Ele pousou os talheres, limpou a boca com o guardanapo e a encarou com uma expressão de falsa preocupação. Meu amor, mas por que você precisa disso? Ele perguntou como se a ideia fosse a mais absurda do mundo. Você tem uma casa linda para cuidar, tem a Laís. E mais importante, você tem a mim. Eu não ganho o suficiente para cuidar de vocês. Meu papel é prover. O seu é cuidar do nosso ninho, manter nosso lar em paz. Esse é o trabalho mais importante que existe. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Seu lugar é aqui, comigo todas as noites. Eu preciso de você aqui. Voltar a estudar, a trabalhar. Isso só traria estresse e cansaço para a sua vida. Eu quero te proteger disso. A palavra proteger soou como uma sentença. O argumento dele era tão bem construído, tão envolto em uma lógica de amor e cuidado, que Luciana sentiu-se egoísta por ter sequer cogitado a ideia. Ele a fez sentir que seu desejo por independência era uma afronta, uma prova de que ela não valorizava o que ele oferecia. A conversa terminou ali. A matrícula nunca foi feita. A faísca se apagou, deixando para trás apenas a fumaça da resignação. Ele não a proibiu com um não autoritário. Ele a manipulou com um sim, mas, convencendo-a de que a jaula era, na verdade, um santuário. Ele a queria dependente, e a forma mais eficaz de garantir isso era convencê-la de que a dependência era uma forma de amor. Com as portas para o mundo exterior se fechando, o foco de Marcos se voltou inteiramente para o universo doméstico e, mais especificamente, para ela. As críticas à sua aparência, antes sugestões esporádicas, tornaram-se uma rotina de avaliação cruel. Ele a observava enquanto ela se arrumava pela manhã, o olhar percorrendo seu corpo de forma analítica, fria. Você precisa voltar a se exercitar, Luciana. Sua pele está ficando flácida, ele dizia sem rodeios, enquanto afrouxava a própria gravata. E essas manchas no seu rosto? Já te falei para procurar um dermatologista. Uma mulher precisa se cuidar. As unhas dela se tornaram um alvo constante. Se não estivessem perfeitamente esmaltadas, ele comentava na frente de Laís: Olha, filha, a mamãe está com a mão de quem trabalha na roça. A humilhação era sutil, mas cortava fundo, especialmente porque a menina, agora com 8 anos, franzia a testa, sem entender a maldade por trás da brincadeira do padrasto. Luciana passou a ter vergonha de suas próprias mãos, escondendo-as nos bolsos sempre que podia. O ápice dessa obsessão estética acontecia à noite. Marcos instituiu uma espécie de ritual. Ele esperava que ela estivesse sempre impecável para ele, não apenas na aparência, mas na intimidade. Quero que você use aquelas lingeries que eu comprei, ele exigia. Não gosto quando você usa esses pijamas de algodão, parece uma velha. Para garantir que suas ordens fossem cumpridas, ele lhe dava dinheiro, uma quantia semanal específica para seus cuidados. Tome, isso é para você ir ao salão, comprar seus cremes e suas coisinhas. Não quero desculpas, quero você macia, cuidada e cheirosa. O dinheiro, que deveria ser um gesto de generosidade, era na verdade uma ferramenta de controle. Não era um presente, era um salário para que ela desempenhasse o papel de esposa troféu. Ao aceitá-lo, Luciana sentia que perdia o direito de reclamar. Como poderia argumentar se ele estava investindo nela? Ela se tornou prisioneira de um ciclo humilhante. Usava o dinheiro dele para se moldar aos padrões dele, em uma tentativa desesperada de arrancar um elogio, um vislumbre do homem por quem havia se apaixonado. Mas os elogios eram raros e efêmeros. A aprovação era uma linha de chegada que se movia constantemente, deixando-a sempre exausta e um passo atrás.
O controle antes disfarçado agora era a própria estrutura do relacionamento. E Luciana começava a entender que o preço daquela vida supostamente confortável era a sua própria identidade. E a sua identidade, já fragilizada pela constante desaprovação, começou a ser corroída por um novo ácido, o ciúme doentio de Marcos. A lógica dele era perversa e contraditória. Ele exigia que ela estivesse sempre impecável, uma mulher deslumbrante que todos notariam, mas a punia exatamente por isso. Se saíam para jantar e o garçom era gentil demais, Marcos passava o resto da noite em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de acusações não ditas. No carro, na volta para casa, o interrogatório começava. Você gostou do jeito que ele te olhou, não é? Estava se oferecendo para ele? As negações de Luciana eram inúteis, apenas combustível para a fogueira da desconfiança dele. O ciúme não precisava de um motivo real. Ele o fabricava a partir do nada. Um telefonema de sua mãe se tornava suspeito. Por que ela te liga tanto? Está falando mal de mim para ela? Uma ida ao supermercado que demorava 10 minutos a mais do que o previsto era motivo para uma investigação. Onde você estava? Encontrou com quem? Ele passou a controlar suas redes sociais, exigindo a senha e vasculhando suas mensagens antigas, procurando por qualquer vestígio de uma traição que só existia em sua mente. Luciana sentia-se vivendo em um aquário, cada movimento seu observado, analisado e invariavelmente julgado como culpado. Essas crises de ciúme eram o estopim para as discussões que se tornaram a trilha sonora sombria da casa. E era nesses momentos que a máscara de Marcos caía por completo, revelando uma face de fúria que a aterrorizava. Ele não a esbofeteava, não deixava o tipo de marca que a faria procurar uma delegacia. A violência dele era mais insidiosa, calculada para machucar e intimidar, sem deixar provas óbvias. A agressão começava com a voz. O tom calmo e manipulador dava lugar a gritos que faziam as paredes tremerem. Ele se agigantava na frente dela, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas, despejando um dilúvio de acusações e xingamentos que a diminuíam, a desintegravam. Quando as palavras não eram suficientes para extravasar sua raiva, ele recorria à violência física velada. Se ela tentava se afastar da discussão, indo para o quarto, ele a seguia, bloqueando a passagem com o corpo e a empurrando de volta para a sala. O empurrão era forte o suficiente para desequilibrá-la, para fazê-la tropeçar, mas sempre com a desculpa pronta. Não me vire as costas quando estou falando com você. Em meio aos gritos, ele gesticulava de forma agressiva, e seus dedos, como garras, encontravam o braço dela, aplicando um beliscão doloroso e profundo. Doía por dias, mas deixava apenas uma mancha roxa discreta, fácil de esconder sob a manga de uma blusa. É para você aprender a me respeitar, ele sibilava, o rosto a centímetros do dela. A casa, antes um refúgio, tornou-se um campo minado. O som de um objeto caindo no chão, o barulho de um prato quebrando acidentalmente perto dela, o soco surdo e violento na porta do quarto que deixava a marca de seus nós dos dedos na madeira. Cada explosão era uma demonstração de poder, um lembrete de sua força física e de quão frágil era a segurança dela. O ato mais aterrorizante era quando, no auge da fúria, ele batia com o punho fechado na mesa de jantar com uma força descomunal. O estrondo ecoava pela casa, fazendo a louça vibrar e o coração de Luciana parar por um segundo. Era uma ameaça explícita. Aquele soco poderia ter sido nela. E havia sempre uma testemunha silenciosa para esse horror. Laís, com seus 8 anos, não era mais a menininha alheia que brincava no tapete. Ela via tudo. Durante as discussões, ela se encolhia no sofá ou corria para o seu quarto, mas as paredes finas do apartamento não eram capazes de abafar os gritos do padrasto nem o choro contido da mãe.
Luciana via o reflexo do seu próprio medo nos olhos da filha. Via a revolta crescendo no pequeno rosto, a maneira como Laís olhava para Marcos, não mais com a adoração de antes, mas com uma mistura de raiva e desprezo. Após cada explosão, vinha o ciclo da falsa calmaria. Marcos se arrependia, pedia desculpas, dizia que a amava demais e que o medo de perdê-la o fazia perder o controle. Ele trazia flores, prometia mudar. E Luciana, exausta e desesperada para acreditar, o perdoava. Ela se agarrava à esperança de que o homem bom que conhecera ainda estivesse ali, soterrado sob aquela raiva. Mas o medo não ia embora. Ele se instalava em seu corpo, fazendo-a andar na ponta dos pés, medir cada palavra, antecipar cada gatilho. Ela vivia em um estado de alerta constante, e a pergunta que a assombrava todas as noites não era se Marcos iria explodir de novo, mas quando. E no silêncio de seu quarto, Laís também esperava, o medo infantil dando lugar a uma determinação sombria que ninguém ainda podia compreender, uma clareza assustadora sobre a injustiça que testemunhava diariamente. Ela via a mãe se apagar, o sorriso se tornar raro, o olhar sempre assustado. E a revolta infantil, antes impotente, começou a buscar uma ferramenta. A ideia surgiu de forma quase acidental. Laís estava no sofá, assistindo a um desenho no celular que ganhara de presente de aniversário de seu pai biológico, Rodrigo. Na sala, uma nova discussão começou por um motivo banal. Luciana havia rido de uma piada em um programa de TV. Marcos imediatamente a acusou de estar assistindo programas ridículos e que tinha outro homem. A voz dele subiu, os insultos começaram. Instintivamente, Laís apertou o celular com força, o polegar escorregando e abrindo o aplicativo da câmera. Por um segundo, a imagem trêmula da sala apareceu na tela, com o áudio da briga sendo captado com uma clareza chocante. Uma ideia, perigosa e poderosa, se formou em sua mente pequena, mas determinada. A partir daquele dia, Laís se tornou uma espiã em sua própria casa. O celular virou sua arma secreta. Ela desenvolveu uma técnica. Quando sentia a tensão aumentar, o prenúncio de uma tempestade no olhar de Marcos, ela pegava o aparelho e se sentava em um canto, fingindo estar completamente absorta em um jogo ou vídeo. Com a cabeça baixa, ela abria a câmera, posicionando o celular discretamente sobre uma almofada ou apoiado em seus joelhos, o ângulo cuidadosamente ajustado para capturar a cena. O pequeno ponto vermelho de gravação era seu segredo, sua promessa silenciosa de que aquilo não ficaria impune. Ela gravou tudo. Os xingamentos que Marcos sussurrava para Luciana na cozinha, acreditando que a menina não podia ouvir. As ameaças veladas de acabar com a vida dela se ela pensasse em deixá-lo. Os momentos em que ele a empurrava contra a parede do corredor. O som aterrorizante de seu punho socando a porta. Laís colecionava aquelas cenas de horror digital com uma metodologia fria. Ela sabia, com uma intuição que ia além de sua idade, que palavras não seriam suficientes. Quem acreditaria em uma criança contra um homem charmoso e respeitado como Marcos? Ela precisava de provas. Provas que pudessem ser vistas e ouvidas. Cada vídeo salvo era um tijolo a mais em um muro que ela construía para proteger a mãe. Um arsenal que ela ainda não sabia exatamente como usar, mas que guardava como um tesouro sombrio. O palco para a detonação desse arsenal foi montado no dia do aniversário de Fernanda, a mãe de Marcos. A casa estava cheia, um formigueiro de parentes ruidosos, todos parte do clã que venerava Marcos. Luciana sentia-se como um animal acuado. A tensão era palpável desde o momento em que chegaram. Ela estava na cozinha, responsável pelo prato principal, uma carne assada. O suor escorria por sua testa, uma mistura de calor e nervosismo. Ela ouvia as críticas sutis que chegavam da sala.
disfarçadas de elogios a outras cozinheiras da família. Uma tia comentou alto que o tempero de Fernanda para a carne era inigualável. Marcos entrou na cozinha, o rosto já fechado. Eu não te pedi para fazer exatamente como a minha mãe ensinou, eu te dei a receita, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Luciana, exausta de tentar ser perfeita, exausta da humilhação silenciosa, sentiu algo estalar dentro de si. O medo deu lugar a um lampejo de desafio. Ela se virou para ele, a faca ainda na mão, e respondeu com um deboche que não usava há anos. Se você queria exatamente como a sua mãe faz, então você mesmo deveria ter feito. Ou melhor ainda, pedisse para ela fazer. A frase pairou no ar por um segundo, carregada de eletricidade. Foi o estopim. A fúria de Marcos explodiu, não mais contida pelas 4 paredes de seu apartamento, mas ali, na frente de todos. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Ele rugiu, a voz ecoando pela casa e silenciando as conversas. Ele avançou sobre ela. Luciana recuou, mas ele foi mais rápido. Com uma mão, ele a agarrou pelo braço e a empurrou com força. Ela se desequilibrou, batendo as costas contra o balcão da pia, o ar lhe faltando por um instante. Não satisfeito, ele se virou para a mesa de jantar mais próxima e, diante dos olhos arregalados de tios, primos e da própria mãe, desferiu um soco devastador na madeira. O som foi como um tiro. Pratos e copos tremeram. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pela respiração ofegante dele. Ninguém viu, mas no canto da sala, sentada no chão, perto da estante, Laís estava com o celular. Ela fingia jogar, mas o aparelho estava estrategicamente apoiado em um livro, a lente da câmera perfeitamente enquadrada na cena da cozinha. Ela não tremeu, não chorou, apenas gravou. Cada palavra, o empurrão, o soco na mesa, tudo foi capturado. A humilhação pública de sua mãe, a violência explícita de seu padrasto. Aquele não era apenas mais um vídeo para sua coleção. Aquele era o clímax, a prova irrefutável. E enquanto Luciana fugia para o quarto, com a alma em frangalhos, Laís encerrava a gravação, o coração batendo forte, não de medo, mas de certeza. O almoço que deveria celebrar a vida da avó havia se tornado o evento que mudaria tudo. E a chave para essa mudança estava salva, segura, na memória de um pequeno celular nas mãos de uma menina de 9 anos. Luciana não olhou para trás, mas sentiu o peso de dezenas de olhos sobre ela, uma mistura de choque, pena e, o pior de tudo, uma cumplicidade passiva. Ninguém se levantou. Ninguém a defendeu. O silêncio da família de Marcos foi mais ensurdecedor do que o grito dele. Foi a matriarca Fernanda quem finalmente quebrou o encanto, mas suas palavras não foram para Luciana. Marcos, meu filho, se acalme, ela disse com a voz trêmula, mas firme. Não precisa disso tudo. Venha, vamos comer. Um tio pigarreou e concordou. Isso, Marcos, cabeça quente não resolve nada. E como se uma chave tivesse sido virada, o murmúrio das conversas recomeçou, hesitante a princípio, depois mais firme. A cena de violência explícita que acabaram de testemunhar foi varrida para debaixo do tapete da conveniência familiar em menos de 1 minuto. Eles sabiam como Marcos era. Conheciam seu temperamento explosivo, suas reações desproporcionais. E por saberem, escolheram o caminho mais fácil, o da não intervenção. Comprar uma briga com Marcos significava se tornar o próximo alvo de sua fúria, e ninguém ali estava disposto a pagar esse preço, especialmente não por uma estranha como Luciana. A lealdade do sangue falou mais alto que a decência. Luciana ouviu o som da normalidade sendo retomada enquanto subia as escadas para o quarto, e cada risada, cada comentário sobre a comida era uma facada em suas costas. Ela se trancou no quarto, o corpo tremendo incontrolavelmente. A humilhação era uma bile amarga em sua garganta.
não era apenas a agressão de Marcos, mas a conivência de todos os outros. A solidão que sentiu naquele momento foi a mais profunda e avassaladora de sua vida. Ela estava completamente sozinha, mas a fúria de Marcos não havia se esgotado. Ele não podia suportar o desafio público, a audácia dela de se retirar. Luciana ouviu os passos pesados dele subindo a escada e seu coração gelou. A porta do quarto tremeu com a força da batida. Luciana, abra essa porta agora. Você não vai me fazer essa desfeita. Você não pode sair da comemoração. A voz dele era um rosnado do outro lado da madeira. Como ela não respondeu, ele começou a socar a parede ao lado da porta, um baque surdo e repetitivo. Eu mandei você voltar. Você é minha mulher, você me obedece. O que Marcos não sabia era que ele não estava sozinho no corredor. Laís, que havia permanecido imóvel em seu canto, viu a mãe fugir e o padrasto ir atrás. O medo que ela conseguira manter sob controle finalmente a atingiu. Lágrimas quentes começaram a escorrer por seu rosto, mas a determinação não a abandonou. Com o celular ainda em mãos, ela se levantou e seguiu os dois, mantendo uma distância segura. Escondida na curva do corredor, onde a sombra a protegia, ela viu Marcos esmurrando a parede e gritando suas ameaças. O choro dela era silencioso, os soluços presos na garganta, mas seus dedos estavam firmes. Ela ergueu o celular mais uma vez. Ela filmou cada segundo daquela nova explosão. A câmera capturou a porta fechada, a parede que começava a ter as marcas dos nós dos dedos dele e, o mais importante, o áudio cristalino de cada ameaça, de cada palavra que a desumanizava, que a tratava como uma propriedade. Ela ouvia os soluços da mãe do outro lado da porta, um som baixo e desesperado que se misturava aos gritos dele. E ela gravou. Continuou gravando, mesmo quando suas mãos tremiam e seu corpo inteiro queria correr e se esconder. Ela sabia que aquele momento era crucial. A violência pública na cozinha era a introdução. A perseguição e as ameaças no corredor eram o corpo do crime. Eram a prova de que o abuso não era um momento de cabeça quente, mas um padrão de perseguição e controle. Enquanto a família de Marcos continuava seu almoço festivo no andar de baixo, alheia ou indiferente ao drama que se desenrolava acima, Laís estava documentando a verdade. A verdade que todos eles escolheram ignorar. As lágrimas que escorriam por seu rosto não eram apenas de medo pela mãe, mas de uma profunda e amarga decepção com aqueles adultos que deveriam protegê-las. Naquele corredor escuro, iluminado apenas pela tela do celular, Laís entendeu que a salvação não viria de mais ninguém. Teria que vir dela. E com o dedo trêmulo, ela parou a gravação, adicionando a peça final e mais contundente ao seu dossiê secreto. O plano, que antes era apenas um instinto de sobrevivência, agora tinha um propósito claro e urgente. O som do último soco na parede ainda vibrava no ar quando Marcos, ofegante, virou a cabeça e congelou. Na penumbra do corredor, ele viu a pequena silhueta de Laís. Ela não estava escondida, mas parada, o rosto banhado em lágrimas silenciosas, os olhos grandes e escuros fixos nele, com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Por um instante de pânico, ele se perguntou há quanto tempo ela estava ali. O que ela tinha visto? Ele olhou para as mãos dela, mas não viu nada suspeito. O celular já havia sido habilmente guardado no bolso da roupa que usava. A transformação foi instantânea e assustadora. A fúria que contorcia seu rosto se dissolveu como fumaça, dando lugar a uma máscara de preocupação e ternura. A mudança no tom de voz foi tão abrupta que pareceu pertencer a outra pessoa. Laís, meu amor, o que faz aqui? Ele disse, a voz agora suave e aveludada. Ele se aproximou dela, agachando-se para ficar na altura de seus olhos. Não chore, princesa. O papai só ficou um pouco nervoso.
É que eu amo tanto vocês, tanto você quanto a sua mãe, que às vezes meu coração fica grande demais e eu não sei o que fazer com tanto amor. Ele a puxou para um abraço, um gesto calculado para ser visto e ouvido. Do outro lado da porta, Luciana ouviu a voz de Marcos, agora calma e afetuosa, falando com sua filha. Um calafrio percorreu sua espinha. Era a arma mais cruel de seu arsenal. Usar Laís para manipulá-la. Luciana, meu bem, por favor, abra a porta, ele pediu, a voz carregada de uma falsa gentileza. A Laís está aqui, muito preocupada com você. Ela precisa ver que a mamãe está bem. Faça isso por ela. A menção à filha foi a chave que destrancou a porta e o coração de Luciana. O instinto materno sobrepujou o medo. Ela girou a maçaneta e abriu a porta lentamente. A primeira coisa que viu foi o rosto assustado de Laís, que correu e se agarrou às suas pernas, enterrando o rosto em seu vestido. Luciana a abraçou com força, beijando o topo de sua cabeça. Marcos se levantou, completando a cena. Ele envolveu as duas em um abraço apertado, criando um retrato perverso de uma família unida. É assim que eu gosto de ver, ele sussurrou, a boca perto do ouvido de Luciana. Nós três, juntos. Eu amo vocês mais que tudo nesse mundo. Nós vamos ser uma família feliz, eu prometo. Ele se afastou um pouco, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Já sei. O que vocês acham de uma viagem, só nós, para comemorar? Na próxima semana, Laís, você escolhe o lugar, praia, campo, o que você quiser e pode escolher uma amiguinha da escola para levar junto, que tal? A oferta era uma cortina de fumaça, uma tentativa de apagar a memória dos últimos minutos com a promessa de um futuro brilhante. Laís não respondeu, apenas continuou agarrada à mãe. Marcus, satisfeito com sua performance, deu um beijo na testa de cada uma e disse que voltaria para a festa, para acalmar os ânimos. Assim que os passos dele se distanciaram escada abaixo, Luciana fechou a porta e se ajoelhou na frente da filha. Ela segurou o rosto pequeno de Laís entre as mãos. Filha, olhe para a mamãe. Vai ficar tudo bem, você me ouviu? A mamãe vai resolver tudo isso. Nós duas vamos voltar a ser felizes, sem essa confusão. Eu prometo. Laís não disse uma palavra. Seus olhos, no entanto, falavam por ela, carregados de uma sabedoria triste e precoce. Ela apenas assentiu lentamente e abraçou a mãe com toda a sua força. E foi nesse abraço, enquanto sentia o corpo trêmulo de Luciana junto ao seu, que o olhar de Laís caiu sobre o braço da mãe. Na pele branca, uma marca vermelha e irritada começava a se transformar em um roxo escuro, o desenho nítido dos dedos de Marcos que a haviam apertado e empurrado na cozinha. A visão daquela marca cimentou a decisão em seu coração. A promessa de sua mãe era feita de amor e desespero, mas a sua era feita de provas concretas, e ela sabia que apenas uma delas teria o poder de libertá-las de verdade. A promessa de Luciana, sussurrada com a força que lhe restava, pairou no ar do quarto abafado. Ela embalou Laís em seus braços até que os tremores da menina diminuíssem, mas era o próprio corpo de Luciana que parecia prestes a desmoronar. A adrenalina que a sustentara durante o confronto deu lugar a uma exaustão avassaladora. Um peso que não era apenas físico, mas que vinha da alma. Ela deitou na cama, ainda com a roupa da festa, e o sono a arrastou para a inconsciência como uma maré forte, um refúgio temporário da realidade insuportável. Laís permaneceu sentada ao lado da mãe por alguns minutos, observando sua respiração profunda e o rosto marcado pela tensão, mesmo adormecido. O barulho abafado da festa no andar de baixo parecia vir de outro mundo. Ali, naquele quarto silencioso, o tempo parecia ter parado. Mas para Laís, o relógio corria. A visão do braço machucado de sua mãe e a lembrança da voz falsamente doce de Marcos no corredor foram o catalisador final. A hora de agir era agora.
Com um cuidado que desmentia sua idade, ela escorregou para fora da cama. Pegou seu celular do bolso, as mãos pequenas, um pouco trêmulas, mas os dedos firmes. Sentou-se no chão, encostada na porta como uma pequena sentinela, e iniciou o protocolo que ensaiara tantas vezes em sua mente. Abriu a galeria de fotos, mas não a principal. Navegou até a pasta segura, protegida por uma senha que era a data de aniversário de sua mãe, e ali estava seu arsenal. Dezenas de arquivos de vídeo e áudio, cada um com um nome genérico, mas cujo conteúdo ela conhecia de cor. Seu coração começou a acelerar, batendo forte contra as costelas. Este era o ponto sem retorno. Ela abriu o aplicativo de mensagens e encontrou o contato pai, Rodrigo. Ela já havia tentado falar com ele antes, em suas conversas de fim de semana por telefone. Com a voz hesitante de uma criança tentando explicar o inexplicável, ela disse que Marcos era mau, que ele gritava com a mamãe e a fazia chorar. Rodrigo, a quilômetros de distância, ouviu com a paciência de um pai amoroso, mas interpretou tudo como ciúmes infantis ou a imaginação fértil de uma criança que sentia falta do pai por perto. Filha, tem certeza? A mamãe nunca me falou nada. Se fosse tão ruim, ela teria me contado, não acha? Ele dizia com uma lógica adulta que, sem querer, invalidava a verdade dela. Laís sabia que palavras não seriam suficientes. Agora, ela tinha mais do que palavras. Com o polegar pairando sobre a tela, ela começou a selecionar os arquivos. O primeiro foi o mais recente, o mais brutal. A cena da cozinha, o empurrão, o soco na mesa, a humilhação pública. Depois, o vídeo do corredor, com as ameaças e os socos na parede. Em seguida, adicionou os outros, um a um. O áudio de uma briga de madrugada, os vídeos dos beliscões, os gritos abafados. Ela juntou tudo, uma coleção de horrores que formavam um mosaico irrefutável da vida que levavam. Quando todos os arquivos estavam anexados, uma longa lista de evidências digitais, ela sentiu um nó na garganta. Faltava a mensagem. O que ela poderia escrever? Seus dedos pequenos e trêmulos digitaram lentamente, as palavras simples, carregando o peso de um pedido desesperado. Pai, eu te falei, ninguém acredita em mim. Por favor, veja, precisamos de ajuda. A mamãe precisa de ajuda. Tira a gente daqui, por favor. Ela leu a mensagem 1, 2 vezes. Respirou fundo, fechou os olhos por um instante e apertou o botão enviar. Uma pequena seta azul ao lado da mensagem indicou que tudo havia sido entregue. Em outra cidade, a centenas de quilômetros dali, o celular de Rodrigo vibrou sobre a mesa de centro. Ele estava assistindo a um filme, tentando relaxar após uma semana de trabalho. Viu o nome de Laís e sorriu, pensando ser uma mensagem de boa noite. Abriu o aplicativo e seu sorriso desapareceu. Primeiro, leu a mensagem, o pedido urgente de ajuda que o deixou confuso, e então os arquivos começaram a baixar. Ele clicou no primeiro vídeo. A imagem tremida de uma festa de família apareceu, e então a voz de Marcos, seguida pela de Luciana. E então o empurrão, o soco. O horror o atingiu como uma onda física, tirando-lhe o ar. Ele abriu o segundo vídeo, o corredor, os gritos, as ameaças. Abriu um áudio e a voz de Marcos, distorcida pela raiva, encheu sua sala silenciosa com uma toxicidade palpável. Rodrigo ficou paralisado, o celular na mão, o rosto pálido. Não era imaginação de criança, não era ciúme, era real, era um pesadelo. E sua filha e a mulher que um dia amou estavam presas dentro dele. A culpa o atingiu com a força de um soco. Ele não acreditara na própria filha. O horror deu lugar a uma fúria fria e protetora. Ele não esperou um segundo. Levantou-se, já procurando as chaves do carro, o cérebro trabalhando febrilmente. Ele não sabia exatamente o que faria ao chegar lá, mas de uma coisa tinha certeza absoluta. Ele estava indo buscá-las.
e Marcos iria se arrepender do dia em que encostou um dedo nelas. A viagem de Rodrigo foi uma corrida contra o tempo, alimentada por uma mistura tóxica de fúria, culpa e um medo avassalador. Ele dirigiu a noite inteira, as imagens dos vídeos se repetindo em sua mente como um filme de terror. Cada grito de Marcos, cada soluço de Luciana, cada segundo de silêncio aterrorizado de Laís era uma facada em sua consciência. Ao chegar aos limites de sua antiga cidade, o sol da manhã começava a despontar, mas para Rodrigo o mundo nunca pareceu tão escuro. Ele não foi direto para a casa de Fernanda. Fez 2 paradas estratégicas, 2 telefonemas para 2 velhos amigos que, por sorte ou destino, vestiam a farda da polícia. Ele não pediu uma intervenção oficial, não ainda. Pediu o apoio de amigos, como testemunhas e, se necessário, como garantia de que a situação não sairia de controle. Na casa de Fernanda, o clima era de uma ressaca forçada. Alguns parentes que moravam mais longe ainda estavam lá, tomando um café da manhã tardio na varanda, tentando ignorar a tensão palpável que o episódio do dia anterior havia deixado. Marcos estava no centro de tudo, agindo com uma normalidade exagerada, como um rei que reafirmava seu domínio após uma pequena insurreição. Ele contava uma história qualquer, rindo alto, e a família ria com ele, um coro obediente. Luciana estava sentada num canto, silenciosa, o olhar perdido no jardim. Laís estava ao seu lado, quieta, segurando a mão da mãe. A campainha tocou, um som agudo que cortou a falsa harmonia. Quando Fernanda abriu a porta, seu sorriso de boas-vindas congelou. Rodrigo estava parado no umbral, o rosto uma máscara de fúria contida. Ao seu lado, ligeiramente atrás, estavam 2 homens altos, cuja postura e olhar não deixavam dúvidas sobre sua profissão, mesmo que estivessem à paisana. "Rodrigo, o que faz aqui?" gaguejou Fernanda. Rodrigo não respondeu a ela. Seus olhos varreram o ambiente e cravaram em Marcos, que se levantara surpreso e irritado com a invasão. "Marcos." A voz de Rodrigo soou baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos se calarem. "Acho que temos um assunto para resolver." Marcos forçou um sorriso. "Rodrigo, que surpresa! Não sei do que está falando, mas se veio ver a Laís..." Ele começou, tentando manter o controle da situação. "Eu não vim só conversar com você." Rodrigo o cortou, dando um passo para dentro da casa, seguido por seus amigos. Ele tirou o celular do bolso. "Eu vim mostrar uma coisa para a sua família. Já que eles gostam tanto de assistir a espetáculos, preparei uma sessão especial." O clima na varanda mudou instantaneamente. A curiosidade deu lugar à apreensão. Rodrigo não esperou por uma resposta. Ele caminhou até o centro do grupo e, com o polegar, apertou o play no primeiro vídeo. O silêncio na varanda era total, quebrado apenas pelo áudio do vídeo. Os rostos dos parentes, antes complacentes, agora se contorciam em choque e desconforto. Eles não podiam mais fingir que não viram. A prova estava ali, inegável. "Isso é só o começo", disse Rodrigo, sem tirar os olhos de Marcos, cujo rosto passara da surpresa para a palidez do pânico. Ele deu play no segundo vídeo. A fachada de homem perfeito, de filho e sobrinho exemplar, estava se desintegrando em tempo real, diante das mesmas pessoas que o protegiam. Eles começaram a entender a gravidade do que estavam vendo e ouvindo. Não era uma briga de casal, era abuso, era crueldade. E eles haviam sido testemunhas silenciosas, cúmplices. Luciana, que assistia a tudo paralisada, sentiu a mão de Laís apertar a sua. Ela olhou para a filha e depois para Rodrigo, e finalmente entendeu. A salvação não viera de sua própria coragem, que lhe faltara tantas vezes, mas da coragem silenciosa de sua filha e do amor de um homem que ela pensava ter perdido para sempre. Marcos tentou reagir. "Isso é um absurdo, é uma montagem. Essa menina..." Ele apontou para Laís, mas sua voz falhou.
Não se atreva a colocar o nome da minha filha na sua boca imunda, rosnou Rodrigo, dando um passo à frente. Um de seus amigos policiais colocou a mão em seu ombro, um gesto sutil de contenção. Essas gravações, Marcos, foram o pedido de socorro da minha filha. Uma menina de 9 anos teve que fazer o que nenhum de vocês, adultos, teve a decência de fazer. Proteger a mãe dela. O show acabou. Agora você vai ter que lidar com as consequências. O confronto estava estabelecido. Não havia mais para onde fugir. A casa, que fora o palco da humilhação de Luciana, agora era o cenário da ruína de Marcos, tudo orquestrado pela bravura silenciosa de uma criança e executado pela fúria justa de um pai. Enquanto Marcos, pálido e desmoralizado, finalmente se calava. Um dos amigos policiais de Rodrigo se aproximou discretamente dele. Ele falou em voz baixa, mas firme, informando que, com base nas provas digitais e no testemunho que ele, como autoridade, presenciara, um delegado já havia sido contatado. Um advogado estava a postos e uma medida protetiva de urgência estava sendo processada. Marcos não poderia mais se aproximar de Luciana ou de Laís. A rede de segurança, invisível, mas impenetrável, acabara de ser erguida ao redor delas. Ao ouvir aquilo, a força que mantinha Luciana de pé se esvaiu. As pernas fraquejaram e ela se apoiou em uma cadeira. O rosto finalmente se desfazendo em um choro convulso. Mas não era o choro de desespero e humilhação que ela chorara tantas vezes sozinha no escuro. Era um choro de alívio, uma torrente que lavava anos de medo, angústia e solidão. Ela finalmente estava sendo ajudada. Aquele pesadelo que ela não sabia como terminar, pois se via sem apoio, sem emprego e com uma filha para criar, estava tendo um fim. A partida em casa foi rápida e surreal. Rodrigo, agindo com uma eficiência protetora, simplesmente pegou as poucas coisas que pertenciam a elas e as colocou no carro. Ninguém da família de Marcos ousou dizer uma palavra. Seus rostos eram uma mistura de vergonha e ressentimento, mas o poder havia mudado de lado. A realidade, no entanto, logo se impôs. Rodrigo precisava voltar para sua cidade, para seu trabalho. A primeira ideia foi que Luciana e Laís ficassem com a mãe dela, mas um telefonema rápido revelou a complicação. Com 2 irmãos recém-separados morando temporariamente com ela, a casa estava superlotada. Não havia espaço. A preocupação voltou a assombrar os olhos de Luciana. Para onde iriam? Foi Rodrigo quem ofereceu a solução, com uma simplicidade que a desarmou. "Venham comigo", ele disse. "Meu apartamento é grande, tem um quarto de hóspedes. Fiquem o tempo que precisarem. Lá vocês estarão seguras longe dele, e Laís estará perto de mim." A ideia, a princípio, pareceu estranha, mas era a única que fazia sentido. A distância de Marcos era a prioridade. A mudança para outra cidade foi o verdadeiro começo da liberdade. Rodrigo as acolheu não como hóspedes, mas como família. Sua vida havia prosperado e ele fez questão de oferecer a elas todo o conforto e segurança. Em uma noite, enquanto Laís dormia tranquilamente em seu novo quarto, Rodrigo e Luciana conversaram na sala. "Lu", ele disse, a voz carregada de um arrependimento sincero, "eu me dediquei à carreira todos esses anos enquanto você se dedicava a Laís. Você abriu mão da sua faculdade, dos seus sonhos por ela. Agora é a minha vez de retribuir. Volte a estudar. Termine sua faculdade que você tanto amava. Eu cuido de tudo. Deixe-me fazer isso por vocês." As palavras dele foram a permissão que Luciana precisava para voltar a sonhar. Na semana seguinte, ela se matriculou em um curso de pedagogia, retomando o caminho que deixara para trás. Laís, por sua vez, florescia. Estar perto dos 2 pais, em um ambiente de paz e carinho, era tudo o que ela sempre quisera. O sorriso voltou ao seu rosto, e o orgulho que sentia de si mesma, por ter sido a heroína silenciosa daquela história, era sua medalha secreta.
O tempo passou, trazendo consigo a cura. Com a confiança renovada pelos estudos, Luciana começou a dar aulas de reforço escolar para algumas crianças do bairro. O trabalho em tempo parcial lhe deu não apenas uma renda, mas um senso de propósito e independência que ela não sentia há anos. E Rodrigo observava tudo, a admiração por ela crescendo a cada dia. Ele via a mulher forte, inteligente e dedicada, que sempre existira sob as camadas de medo impostas por Marcos. E percebeu que o amor que sentia por ela nunca morreu de verdade. Estava apenas adormecido, esperando o momento certo para despertar. Ele não tinha mais pressa. Estava disposto a reconquistá-la, dia após dia, com respeito, paciência e um amor maduro. Alguns meses depois, a casa não era mais apenas de Rodrigo, era um lar. Em uma noite de sábado, a cena era de uma felicidade serena e completa. O cheiro de pizza caseira pairava no ar. Na sala, Rodrigo e Laís estavam no chão, montando um quebra-cabeça complicado, discutindo em tom de brincadeira sobre qual peça se encaixava onde. Luciana os observava do sofá, um livro de pedagogia esquecido em seu colo, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Ela não era mais uma espectadora de sua própria vida. Rodrigo ergueu o olhar e seus olhos encontraram os dela. Naquele olhar não havia palavras, apenas a certeza de um reencontro. Ele se levantou, caminhou até ela e sentou-se ao seu lado, passando o braço por seus ombros e puxando-a para perto. Laís olhou para os dois, sorriu e encaixou a última peça do quebra-cabeça. A imagem estava completa. Ali, naquele abraço, naquele lar refeito, os três encontraram a peça que faltava em suas próprias vidas. Juntos, finalmente em paz, eles eram a imagem da felicidade que tanto haviam buscado. Se você se emocionou com a coragem de Laís e a virada na vida de Luciana, não guarde essa história só para você. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa história. Se já passou ou conhece alguém que passou por algo parecido, e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas assistam essa incrível jornada de superação. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias emocionantes. A sua participação é muito importante para nós. Abraço e muito obrigado.